Olá! Registros de enfermagem é um tema de fundamental importância, pois envolve o dever de todos os profissionais de enfermagem em registrar as suas atividades assistenciais dispensadas ao paciente, cada qual no seu nível de competência. Neste contexto, o profissional deverá entender a diferença entre fazer a anotação e a evolução de enfermagem, além de compreender os objetivos dos registros, a importância destes sobre os aspectos administrativos e jurídicos, e também aprenderá como fazer uma anotação de enfermagem com observância aos pontos que não podem ser esquecidos, e também aprenderá a corrigi-los sem rasuras quando estes erros acontecerem. Estes são os destaques da aula de hoje. Registros de enfermagem são fatos escritos, lançados em prontuário, documentos médicos, pela equipe de enfermagem, que devem estar relacionados à condição de saúde do paciente, à assistência de enfermagem a ele prestada e à sua evolução diante do tratamento terapêutico implementada em todo o período de internação. Bem, então os registros de enfermagem são os fatos que eu escrevo, que eu deixo registrado, que eu deixo relatado em prontuário. E esses fatos devem ser registrados, porque é obrigação dos profissionais de enfermagem registrar informações em prontuário. Esses fatos eles vão ser registrados pelos diferentes membros da equipe de enfermagem, cada um em seu nível de competência. Então, desde o auxiliar de enfermagem, passando pelo técnico de enfermagem até o enfermeiro. Todos esses profissionais deverão registrar as informações relacionadas ao paciente, quando este paciente está sob sua responsabilidade. E o que eu, enquanto profissional, independente do nível técnico que eu esteja nessa equipe, o que eu devo escrever de uma forma geral? Eu devo escrever todas as informações relacionadas à condição de saúde do paciente. O que eu constato ao observar esse paciente, né? O que eu estou vendo? Isso tem que traduzir fielmente a realidade. Deve ser uma constatação diante do meu conhecimento técnico. Eu devo registrar também todos os cuidados, toda a assistência de enfermagem que eu dispenso a esse paciente, ou seja, que eu presto a esse paciente. E eu devo registrar também a evolução desse paciente na condição de recuperação dele. Ele está respondendo aos cuidados, ao planejamento, à prescrição dos cuidados que foram feitos. Eu também devo registrar esse tipo de informação. O outro ponto é que os registros de enfermagem devem refletir todo o empenho e força de trabalho da enfermagem que são direcionados ao paciente, valorizando suas ações enquanto profissional. Não adianta trabalhar 12 horas, 24 horas, incansavelmente, prestando assistência aos diferentes pacientes, se o profissional de enfermagem não deixa nenhuma informação registrada com relação a tudo que foi feito com o paciente, a todos os cuidados que foram prestados. Isso é uma falha muito grave da enfermagem, que não podemos e não devemos permitir, pois quando nós escrevemos, nós estamos assegurando que aquele cuidado, que aquela atenção, aquela assistência de enfermagem foi prestada ao paciente. Quando nós deixamos de fazer isso, deixamos de registrar o que nós fizemos em termos de cuidar, em termos de assistência ao paciente, nós, na verdade, estamos deixando de valorizar a nossa força de trabalho, pois você trabalha 12, 24 horas em cima de um paciente, mas não escreve nada. Então, quem pegar esse registro e não ver nada registrado ou ver poucas coisas registradas, significa dizer que
esse paciente pode não ter sido assistido devidamente como deveria. Então, o registro valoriza as competências, a força de trabalho de cada profissional de enfermagem e nós devemos valorizar isso. Por isso, a importância de se registrar todos os cuidados que nós prestamos, observamos e constatamos no paciente. O outro ponto é que, como documento legal, os registros de enfermagem somente terão valor se forem datados e assinados de forma legível. Evidentemente, não apresentarem também rasuras em seu texto. O documento ele só terá valor legal, valor jurídico, se tudo que eu fizer, todos os registros que eu deixar no prontuário estiverem devidamente datados, assinados, de forma que outros profissionais compreendam quem registrou aquele fato. De forma que também não haja rasuras, porque a rasura deixa subentendido que pode ter havido alguma alteração mal intencionada até, né, de alguém que não o próprio profissional que registrou. A rasura, ela não é permitida dentro do registro de enfermagem. Registrar informações é um dever profissional. Quando falamos em dever profissional, significa que há uma regulamentação. Trago duas legislações diferentes que abordam sobre a importância e o dever de se registrar informações no prontuário ou em qualquer outro documento da área. O primeiro recorte que eu faço é sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Traz em seu capítulo 2, no artigo 36 e 38, o dever de se registrar informações. Diz que é dever registrar no prontuário as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, desde que de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura. Bem, nesse artigo ele traduz como essas informações têm que ser escritas. Traz os requisitos mínimos. Já o artigo 38, ele diz que é dever prestar informações escritas e ou verbais, desde que fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança ao paciente. Quando se fala fidedignas, significa dizer que devem ser realistas, devem expressar aquilo que de fato aconteceu na assistência, no cuidar ao paciente. Então, esse recorte, ele se refere ao amparo que nós temos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que nos obriga a agir como profissional legalmente, registrando todas as informações devidas no prontuário. Já a resolução COFEN de 429 de 2002 traz alguns fatos que são relevantes à prática de enfermagem e execução das anotações de enfermagem. Essas informações, né, esses fatos relevantes, estão traduzidos no artigo 1 da resolução COFEN. Diz que é responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem registrar no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional, papel ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho necessárias a assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. Então, nesse artigo, ele diz, resumindo, ele diz que é dever de todo profissional de enfermagem registrar no prontuário, seja ele impresso, seja ele eletrônico, as informações que estão envolvidas no processo de cuidar, na assistência direta, e que essas informações elas são necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência ao paciente. Bem, e quais são os objetivos do registro de enfermagem? O primeiro deles é compartilhar informações. Eu não escrevo somente para mim, eu devo registrar para compartilhar com os demais membros da equipe de enfermagem, assim como também devo compartilhar para escrever para outras categorias profissionais que irão buscar informação no meu registro.
A garantia de qualidade. Através do registro de enfermagem, eu tenho como avaliar se a assistência que está sendo prestada é uma assistência de qualidade. Porque o bom profissional, além dele prestar uma excelente qualidade de assistência, ele passa todas essas informações de forma cronológica para o seu registro, né? Isso me dá a noção de que a assistência que está sendo prestada por aquele profissional é de qualidade ou não. Relatório permanente. Através dos registros escritos de forma cronológica, que é, né, em ordem de temporalidade, esse registro ele vai ser iniciado quando o paciente é admitido e vai ser finalizado quando o paciente tem alta. Esse registro ele vai ser contínuo, desde o momento que ele entra, né, admitido no hospital, até o momento que ele vai de alta. Esse registro vai ser um registro permanente, ele vai fazer parte de um prontuário e esse prontuário, após a alta do paciente, vai ser arquivado. Por isso que o meu relatório ele deve ser muito bem escrito, muito bem organizado, porque esse relatório pode futuramente subsidiar um poder judiciário, porque muitas vezes o paciente ele sai do hospital, ele tem alta, ele se sente prejudicado em alguma coisa, ele vai buscar a justiça. E aí, a primeira coisa que a justiça pede, o prontuário do paciente. O nosso documento legal, o registro de enfermagem, vai ser avaliado juntamente com os demais registros das demais categorias por um juiz. Por isso, a nossa preocupação em tratar esse documento com muita seriedade. Ensino e pesquisa. Nós temos aí diversos hospitais e escolas. Por exemplo, o Hospital da UFRJ, o Hospital do Fundão, é um hospital-escola. Então, nós temos várias unidades de saúde que estão ligadas a universidades. Por isso, nossos registros são considerados também como instrumentos de ensino e pesquisa. Nesse contexto, hospital-escola, por exemplo, o profissional e o acadêmico, eles podem buscar informações no prontuário e dentre os documentos que compõem o prontuário está o nosso registro de enfermagem. E por último, a auditoria. Vamos ligar a auditoria à palavra fiscalização. A auditoria nada mais é do que uma fiscalização, supervisão. Então, o nosso registro de enfermagem, ele pode passar por análises de um auditor que vai, né, buscar evidências que subsidiem correções futuras. Então, assim, a fiscalização aí não tem a conotação de punição, né? Eu vou fiscalizar para poder punir. Não, eu vou fiscalizar, eu vou auditar, né, o registro de enfermagem para ver aonde a equipe está errando e aonde pode melhorar esse registro. O nosso registro de enfermagem vai subsidiar uma avaliação do auditor que terá acesso a esses registros. Qualidades que o registro de enfermagem devem ter. A primeira delas é ser preciso. É eu transcrever de forma clara e os dados, as informações subjetivas ou objetivas que eu observo, percebo ou constato, ou que também é relatada pelo paciente. Transcrever para o meu registro de enfermagem com precisão, com exatidão e ser fiel aos acontecimentos. A segunda qualidade é ser conciso, é transmitir as informações com poucas palavras. Quanto mais eu informar, mais poucas palavras eu utilizar, mais qualidade o meu registro terá. A objetividade é transmitir as informações de forma direta, é eu não ficar dando voltas, escrevendo coisas que não têm a mínima importância. Eu devo escrever com objetividade, eu ser direto e escrever somente aquilo que é importante. Meu registro deve ser curto e bem redigido, informando aquilo que é importante. Ser atual. Registrar os fatos no momento que eles acontecem. Não cabe aqui você fazer um registro de um fato que aconteceu pela manhã e transcrever ele como se ele acontecesse à tarde. Então, isso aí
prejudica a cronologia dos acontecimentos que envolvem o paciente. Então, o registro ele tem que ser atual, ele tem que ser transcrito na hora que acontece, em ordem cronológica aos acontecimentos que envolvam o paciente. O outro ponto que caracteriza a qualidade do meu registro de enfermagem é que ele deve ser registrado em ordem sequencial. Ele tem que descrever uma temporalidade, uma organização dos fatos, tá? Ser legível. Lembrando que o registro de enfermagem, ele é uma fonte de informações que devem ser compartilhadas com outros profissionais da minha categoria e de outras categorias também. Então, não adianta eu escrever, fazer um lindo texto se ninguém consegue ler, porque a minha letra é ilegível. Eu devo escrever para os outros, eu não devo escrever para mim. Eu tenho que escrever de forma que as outras pessoas que acessarem o meu registro consigam entender. Além da letra legível, o meu registro não pode ter rasuras. Se houver algum tipo de rasuras, o meu documento perderá a legalidade. Ele estará com a sua legalidade prejudicada. Descrever é eu traçar informações com base nas minhas percepções, observações e constatações em relação ao paciente e à assistência prestada. Então, assim, eu tenho que descrever exatamente o que aconteceu, né? Eu descrever o fato em si, ser fidedigno aos fatos, passar as informações daquilo que aconteceu. E por último, sem ambiguidade. O que é ambiguidade? A ambiguidade são palavras que dão duplos sentidos. Então, assim, eu tenho uma mesma palavra, porém, dependendo da forma, do contexto que eu escrevo ela, eu vou ter um entendimento ou outro. E aqui eu boto como exemplo, quando eu vou transcrever um horário, eu tenho que usar aquilo que está previsto. 22 horas é para o horário noturno e 10 horas é para o horário diurno, né? Eu não posso pegar 10 horas para transcrever um fato que aconteceu à noite, causar uma confusão no meu relato. O meu relato ele não pode ter palavras ou fatos que deem duplos sentidos. Tipos de registros de enfermagem. A considerar que a equipe de enfermagem ela é composta por profissionais com diferentes formações, conhecimentos e competências, os registros de enfermagem eles são divididos com base nessas diferenciações. Portanto, temos tipos diferentes de registros de enfermagem, e são eles: anotação de enfermagem e evolução de enfermagem. Eu trago para vocês as características de cada tipo de registro, a começar pela anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem nada mais é do que a inserção informações no prontuário na forma bruta, que não tem nenhum tipo de elaboração. Esses dados são escritos, são elaborados por toda a equipe de enfermagem, desde o auxiliar de enfermagem, passando pelo técnico e enfermeiro. Toda a equipe tem competência e podem e devem escrever no prontuário na forma de anotação de enfermagem. Ela deve sempre se referir a um momento, a um acontecimento pontual e registra apenas uma observação, uma constatação daquele momento e por isso ela é um registro pontual. Agora, a evolução de enfermagem se diferencia da anotação, pois são dados analisados que, além de serem constatados, presenciados, observados, eles são analisados tecnicamente, com conhecimento científico. Esses dados são escritos
na forma de evolução pelo enfermeiro. Esses dados são referentes a um período de 24 horas. O enfermeiro ele vai ao leito do paciente e coleta algumas informações através das suas observações, das suas percepções e da sua conversação com o paciente. Todo esse conjunto de informação vai ser processados e contextualizados para refletirem conclusão da avaliação que o enfermeiro faz nesse paciente no período de 24 horas. Portanto, essa evolução de enfermagem ela é feita uma única vez no dia. Ela vai reunir todo esse conjunto de informações já previamente refletidas, analisadas, contextualizadas para serem inseridas no prontuário. Anotação de enfermagem. O que anotar? O profissional de enfermagem deve escrever tudo o que acontece com o paciente no dia a dia, desde que esteja relacionado ao seu estado físico e mental e, portanto, deve envolver os aspectos abaixo. Nível de consciência, estado mental, vias aéreas, que são as vias respiratórias, a dietoterapia, que é o tipo e aceitação da dieta que está indicada, na prescrição médica, o uso de catéter, sondas, drenos curativos, estado dos membros superiores e inferiores e eliminações fisiológicas, no caso, urina e fezes. Então, esses são os aspectos relacionados às condições físicas e mentais do paciente. Porém, temos que anotar também outras condições que envolvam o paciente, tais como o início de plantão, seremos escalados para cuidar de um determinado paciente. Então, no meu início de plantão, eu devo fazer uma anotação relacionada ao paciente que está sob minha responsabilidade e quais as condições que eu estou assumindo esse paciente. Qual é o seu estado no momento do início do plantão? A admissão do paciente, que é aquela condição em que o paciente está sendo internado, ele está chegando na unidade em que você está trabalhando e você passa a ficar responsável por esse paciente a partir do momento da sua admissão. A alta médica hospitalar, você está com o paciente sob sua responsabilidade e o médico vem e dá alta para esse paciente. E aí você tem que fazer uma anotação referente a essa alta hospitalar. Quem foi o médico que deu essa alta? Quais são as condições desse paciente? Transferência do paciente também é outra situação que deve e merece uma anotação de enfermagem. O óbito do paciente, encaminhamentos a exames, procedimentos médicos aos quais o paciente foi submetido, cuidados pré e pós-operatórios, cuidados em situações emergenciais, cuidados de enfermagens realizados, tais como higiene, alimentação, curativos, medicações, etc. E a administração de dietas, que pode ser por via oral, interal ou por gastrostomia. Enfim, existem outras tantas situações que envolvam o paciente que podem e merecem anotações de enfermagem, porém não dá para elencar todas elas aqui. Observações importantes ao elaborar as anotações de enfermagem. Eu tenho que ter alguns cuidados que eu considero importantes. Primeiro, usar letra legível, porque, na verdade, quando eu escrevo, eu estou me comunicando com outros profissionais. Eu devo pensar sempre que não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para os demais membros da equipe e os demais profissionais de outras categorias. Não rasurar. A rasura sugere uma alteração do documento. Essa alteração prejudica a legalidade do documento. Não deixar espaços em brancos e não pular linhas, para não permitir que alguém venha e altere aquilo que eu registrei. Se eu deixar espaço em branco, eu permito que alguém acrescente algo que talvez venha até me prejudicar. Então, a anotação não pode ter espaço.
nunca registrar por outra pessoa, nunca registrar ações não realizadas. Então, eu vou dar exemplo. A enfermeira faz um cateterismo vesical, ela vira para o técnico e fala assim: olha, eu já fiz o cateterismo vesical, mas vai lá no prontuário, registra lá na anotação que foi feito o cateterismo vesical. E você, enquanto técnico, não pode registrar. Por quê? Você não fez o procedimento. Só deve registrar quem executa o procedimento. Registrar todos os fatos ocorridos, presenciados, percebidos ou relatados. Como eu falei, a anotação, ela reflete momentos. Os momentos em que eu percebo um fato, presencio ou esses fatos ocorrem, eu devo anotar com o horário correspondente aos acontecimentos. Muitas vezes o paciente também relata passa alguma informação para o técnico. Esse técnico deve registrar como informação do paciente em forma de anotação. Iniciar o registro do plantão com data e hora. A data, ela é imprescindível, faz toda a diferença no documento que será anexado no prontuário. Então, se o meu registro não tiver data, ele, ao ser anexado no prontuário, vai se perder no meio dos demais documentos. Não haverá uma cronologia, porque não existe data. Então, a data, ela é de fundamental importância para dar o sentido cronológico, o sentido de temporalidade. Não adianta eu fazer uma anotação perfeita da hora que eu entro até a hora que eu saio do meu serviço, transcrevendo todos os cuidados que eu tive com o paciente, se eu esqueci de colocar data. Esse dia vai ficar perdido para você, porque ele não vai estar cronologicamente registrado. Então, a data e hora são importantíssimos. Terminar o registro com assinatura legível e carimbo. A assinatura legível com carimbo dá o sentido oficial daquele documento, o sentido legal daquele documento, dá valor jurídico ao documento. Eu sei que quem escreveu e quem executou essas tarefas foi o profissional tal, porque ele assinou e carimbou todas as suas anotações. Evitar palavras que denotem impressões pessoais, como parece estar, aparenta estar. Esses termos deixam dúvidas no ar. E nós, enquanto profissionais que registramos os fatos, devemos registrar aquilo que podemos de fato constatar. Aquilo que está visível, aquilo que é percebido como real, e não aquilo como é sugerido, aquilo que é apenas a minha impressão. Talvez a minha impressão não seja a dos outros. Erros na anotação de enfermagem. O que fazer? Como corrigir? Trago aqui algumas estratégias simples que nós podemos utilizar para fazer a correção de um texto onde tenha sido utilizada uma palavra, uma frase de forma equivocada. Então, para que a gente não tenha que rasurar, a gente utiliza algumas estratégias que são muito úteis. Pela legislação vigente, todo profissional de enfermagem que causar dano ao paciente responderá por suas ações, inclusive tendo o dever de indenizá-lo. Para que possa se defender de possíveis acusações, poderá o profissional de enfermagem utilizar seus registros como meio de prova. É importante que nós tenhamos isso em mente, que nós, no decorrer da nossa vida profissional, por alguma ação incorreta, seja ela intencional ou não, nós podemos ter que nos defender perante o nosso Conselho de Ética, perante a Justiça Civil ou Criminal. Por isso, é tão importante sabermos da importância de não se rasurar o documento, não prejudicar a legalidade dos documentos de registros de enfermagem, seja ele evolução de enfermagem, seja ele a anotação de enfermagem. Por isso, precisamos ter o máximo de cautela no sentido de não rasurarmos esses documentos e darmos legalidade a ele, colocando data, assinatura
e carimbo, além de não rasurá-los. Bem, e aí quais as estratégias que a gente pode utilizar para corrigir esse texto que equivocadamente utilizei uma palavra errada ou uma frase errada, ou às vezes escrevi o texto inteiro direcionado para o paciente errado? Se dentro de uma frase você errou uma palavra, você vai utilizar a palavra digo entre vírgulas e anotar em seguida a informação correta. Aqui eu coloco o exemplo destacado em amarelo. Tomou banho de chuveiro. Digo, banho no leito. Ele deu banho no leito no paciente, mas na hora de escrever, ele inicia a frase dizendo que o paciente tomou banho de chuveiro. Mas ele pode corrigir desde que ele coloque entre vírgula a palavra digo. Após a vírgula, você vem com a frase, né, ou a palavra certa que você, de fato, deveria ter escrito. Isso já faz a correção do texto, sem necessidade de você riscar ou rasurar o documento. Se for uma linha completa, você vai abrir um parêntese e escrever dentro do parêntese sem efeito. Então, ali já dá a entender que todo aquele conteúdo escrito na linha deve ser ignorado. Na linha subsequente, eu vou escrever a frase de forma correta. Se for o texto inteiro, o que eu devo fazer? Eu vou anular com um traço transversal. Eu vou pegar do início desse texto, cruzar o texto transversalmente até o final dele, uma linha contínua. Ao final, eu escrevo sem efeito ou erro do paciente, ou paciente errado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu escrevo um texto relacionado a um paciente, mas pego o prontuário errado. Então, na verdade, eu troquei os pacientes. Então, exemplificando, estou tratando do seu Pedro, mas na hora de escrever minha anotação, eu fui lá, peguei a anotação do seu João. Então, eu tenho que anular isso. E eu anulo dessa forma. E, por último, se eu constatar o erro após o término da anotação, eu faço um asterístico e chamo a atenção para a anotação correta logo em seguida. Essas são algumas das estratégias que nós podemos utilizar na correção do texto, ou na correção de uma frase, ou na correção de uma palavra. Para terminar a aula de hoje, eu trago um exemplo prático de uma anotação de enfermagem. Eu trago apenas para ilustrar alguns pontos que são obrigatórios e que devem ser atentados nas anotações de enfermagem. Para dar esse exemplo, eu trouxe recortes do Manual de Registros de Enfermagem do Corém de São Paulo. Primeiro, o registro ele deve ter sempre de forma antecipada um horário. Esse horário deve sempre antecipar o fato que será escrito. Vejam bem que aqui está escrito que a paciente foi transferida da maca para a cama, posicionada em decúbito lateral esquerdo e elevada às grades do leito. Ele descreveu de forma extremamente objetiva apenas o fato. Outro ponto importante que ele coloca aqui são os sinais vitais dessa paciente. Tá? Ele registra a pressão arterial, pulso periférico dessa paciente, a respiração, a temperatura. O outro ponto importante é a identificação do profissional, em que consta o Corém, a localização desse Corém, o número do Corém e a função do profissional, que nesse caso é um auxiliar de enfermagem. O outro ponto que eu destaco é a linha pontilhada, para fins apenas de eliminar o espaço em branco. Nenhuma anotação pode ficar espaço em branco. Eu não posso nem deixar espaço em branco na lateral, após o término da minha anotação, e nem posso pular linha. O profissional registrou que às 12 horas a paciente aceitou toda a dieta oferecida. E, novamente, ele se identifica e coloca o seu Corém e a sua função. E elimina o espaço em branco.
Então, às 12h15, foi realizada a higiene oral com creme dental. O profissional se identifica e coloca o seu registro e a sua função. Aqui não precisou eliminar espaço, porque a sua anotação cobriu toda a linha até o final da página. Às 13 horas, o paciente refere algia na região cirúrgica. Ele diz que tomou alguma providência, ele diz que ele informou a enfermeira, doutora Eugênia Rocha, que requisita medicar o item 2 da prescrição médica. Ao final disso, ele se identifica e elimina o espaço. Às 14h30, o profissional registra que foi observada a infiltração ao redor do acesso venoso. O profissional, além de registrar essa ocorrência importante, mas ele também registra a conduta dele após essa constatação, essa observação. Ele diz que ele interrompeu a infusão e comunicou à enfermeira. O que eu destaco aqui? Não basta escrever as anormalidades que você constata em termos de ocorrência com o paciente. É tão importante quanto também você registrar quais foram as suas condutas para resolver aquele problema. Se aquilo que você constata de problema não está na sua esfera de atribuição resolver, vai solicitar o profissional que tem a competência para resolver. E você vai deixar isso escrito. Então, é sempre importante passar adiante as informações, seja por escrito e seja comunicação verbal. Os pontos abordados nesse slide aqui. A cronologia deve sempre acompanhar o texto, as informações objetivas relacionadas aos acontecimentos, aos fatos que envolvam o paciente, a identificação do profissional, tanto quanto ao nome, quanto ao seu registro e função, e a eliminação dos espaços. Então, esses são os pontos principais que nós devemos observar quando fazemos as nossas anotações de enfermagem no prontuário do paciente. E para concluir, espero que este conteúdo tenha contribuído para um aprendizado mais aprofundado sobre o dever profissional em registrar em prontuário, na forma de anotação ou mesmo de evolução de enfermagem, descrevendo fatos concretos, fidedignos, com observância aos critérios que dão legalidade ao texto produzido e inserido no prontuário do paciente. E, como mais uma contribuição para o aprendizado, disponibilizarei na descrição do vídeo o link para acesso ao Manual de Registros de Enfermagem do Corém de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado e, como sempre, conto com vocês para uma próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima!